quer chamar certo, é presbítero, é reverendo. Meu nome é Mateus, tá, gente? Só Mateus basta. E eu peço ao Senhor que me instrua para que esse meu nome realmente eu honre o nome no significado dele, que é presente de Deus. Que assim eu seja para o povo do Senhor e para todo aquele que se aproximar de mim. Queridos, eu gostaria de convidar vocês a abrir suas respectivas Bíblias. No livro, eu vou copiar Lucas, num livro muito bonito, tem na Bíblia, o nome Mateus. Né, Lucas? No capítulo 20, no versículo 29 ao 34, o Ministério Áudio de Multimídia vai colocar aí na tela. Eu vou ler com vocês, que a minha Bíblia ela está em outra versão, e aí está na NVI. Tem a Nova Almeida atualizada. Oh, esse povo é top. Eu queria a atenção de vocês para que a gente lesse junto. Tá? Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amado Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui ministrando sobre a tua palavra. Uma palavra rema que fala por si. Graças te dou, Pai, por essa igreja que o Senhor move, por esse povo que o Senhor moveu a estar aqui para adorá-lo, Pai, como assim foi dito desde o início dessa celebração. Graças te dou, Pai, porque o Senhor tem estar presente aqui falando conosco, desde a abertura, Pai, na direção, o louvor, desde a apresentação de Alana aqui, da história, o testemunho de Alana, desde o ofertório, desde a apresentação dessas crianças. E agora, Pai, eu quero te pedir, fique à vontade para falar ao teu povo. Eu me apresento diante do Senhor, me entrego, Pai, para que o Senhor me use, que seja o Senhor a falar aos teus, que o Senhor me conceda, Pai, do teu Espírito, e que o teu povo aqui, Pai, também esteja acompanhado do teu Espírito, para que essa palavra que vai ser dita seja de espírito para espírito, que haja clareza e entendimento, e que mais que isso, Pai, haja discernimento e que os mova em ação. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amados, eu fiquei essa celebração toda, em muitos momentos eu fiquei muito emocionado com o que aqui vi. Glória a Deus por essa igreja, glória a Deus pela condução que aqui nós temos. Glória a Deus que nos surpreende o tempo todo. Cada louvor aqui mexeu muito comigo e não tem como eu me segurar, porque eu sei de onde eu vim, eu sei que eu era. E esse último louvor cantado aqui mexeu muito comigo, porque ele dizia, ele me salvou pela cruz. É um privilégio muito grande, não sei se você consegue ver isso. Mas lendo esse texto, eu queria aproveitar para chamar a atenção de umas coisas que eu vi no texto. Esse texto, essa igreja é privilegiada aqui na terça-feira, na Conexão, esse foi o texto que foi extraído à ministração.
Talvez quem não tenha ido para a conexão vai dizer, oba, vou ver de novo. Infelizmente, não. A palavra do Senhor, ela fala. E ela fala de muitas formas. Esse texto foi ministrado na terça e que bênção. E eu queria convidar vocês que assumam esse compromisso com o Senhor, de estar em uma conexão, conectado com um grupo menor, em estar na macro, que é preparada para te receber aqui na quinta-feira, e estar na celebração, e estar em comunhão. É uma bênção poder estar perto do Senhor. Estes cegos, 2 cegos, experimentaram o grande privilégio, que é o que eu falo a vocês sobre estar perto do Senhor. Jesus caminhava, vindo de Cafarnaum para Jerusalém, uma caminhada longa. Jesus gostava muito de caminhar. Eu fico até constrangido com minhas preguiças. Como Jesus caminhava. Jesus poderia mover uma frota de carruagens com cavalos lindos. Ele pode todas as coisas, mas ele caminhou, ele andou. Teve lugar que ele entrou e pessoas nem ofereceram água para lavar os pés, porque aquela terra tinha muita pó, não tinha calçamento. E Jesus andou muito. E nesse tempo aqui, nessa passagem, nesse relato histórico, Jesus estava vindo de Cafarnaum para Jerusalém. E no próprio livro, no Mateus 20, no versículo 17, ele declara por que ele estava nessa caminhada. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 2 discípulos para um lado e no caminho lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus, quando ia descer, ele poderia passar por Samaria, que era um caminho mais curto, mas os samaritanos não o receberam bem. E eu fiquei lendo isso ali no passado, pude lembrar hoje, e eu ficava assim, povo mau. Mas interessante, Jesus não se irou. Jesus seguiu por um outro caminho. O caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. Eu aprendi isso na matemática e na engenharia. Mas se você puder observar o mapa, se pesquisar no Google, você vai ver que ao invés de uma reta, Jesus seguiu as laterais de um retângulo. Teve que atravessar o Rio Jordão uma vez, depois atravessar de volta. E ele caminhou mais, talvez, um pouco mais que o dobro da distância que deveria caminhar. Mas, enfim, eu vejo isso e vejo que privilégio daquele povo onde Jesus passou. Que privilégio. E aqui no texto, a gente vê um momento em que ele está saindo de Jericó. Engraçado que Jesus, a todo tempo que caminha, ele semeava. Ele semeava. Não ficava uma pessoa sem receber algo de Jesus. E como o próprio Nílios falou, quem recebia mudava. Mudava a história. E o Senhor saía a semear, como a própria parábola que ele mesmo falou aos seus discípulos. Né? Que o fazendeiro saiu a semear. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Aqui a gente vê 2 cegos à beira do caminho. 2 cegos ao sair de Jericó. E nesse de semear a gente sabe, Jesus curou outros, também passando por Jericó, encontrou Zaqueu, que queria encontrá-lo, e também foi à margem de onde ele passaria, subiu na árvore, porque era pequeno. E a gente conhece a história do que aconteceu com Zaqueu. Teve a vida transformada, não só a dele, mas a casa dele. Assim como eu experimentei na minha casa. E, queridos, o caminho é algo interessante. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada, diante de uma situação, um problema que eu enfrentei na minha casa, que eu enfrentava, e esse problema era espiritual, e era algo pesado. E
À margem do caminho, eu encontrei uma menina chamada Dani Clay, que era minha vizinha. Ela me apresentou 2 pessoas, um casal fantástico. Eles foram à minha casa, oraram, né? E eu me vi nesses cegos aqui. E depois eles me mandaram um outro casal para fazer um estudo comigo. E engraçado, o primeiro estudo que eu tive contato com alguém me ajudando era o livro de João, capítulo 14, onde lá o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses 2 cegos ficavam à margem de um caminho para pedir esmola. Mas eles talvez não soubessem que passaria ali o dono do caminho, Jesus. E eu vejo, gente, eles 2 olhando aquilo, e eu refleti muito nisso. Eu refleti nisso esses dias que eu tenho estudado, e eu refleti que era o último trajeto de Jesus no meio dos judeus em carne, Deus encarnado. Era o último trajeto. Talvez eles não soubessem, mas eu sei, esses cegos aproveitaram a oportunidade. Eles aproveitaram a oportunidade, eles honraram a oportunidade. Porque está escrito no versículo 30, eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Eu fiquei meditando o que levou esses cegos a reconhecerem o Senhor. O que levou esses cegos a reconhecerem que ali passava o Senhor. E eu me lembrei que está escrito lá no livro de Mateus 16, do 16 ao 17. Pode botar aí, por favor, meninos. Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Eu creio que essa revelação veio de Deus para aqueles 2. E que bom. Por que eu creio? A palavra do Senhor, onde a gente leu, está escrito, eles gritam: Senhor, filho de Davi. O que isso tem a dizer? Eu pesquisando, Senhor, no grego, que é a escrita original do Novo Testamento, significa Curios. E Curios, traduzindo para o português, significa supremacia, quem tem poder de decisão, quem tem o controle, mestre soberano. Eu grifei a palavra soberano. Jesus já havia curado muitos. E não para por aí. Depois da vírgula, eles escrevem assim: filho de Davi. Filho de Davi. O povo judeu, eles esperavam o Messias. E esse Messias viria da linhagem de Davi, porque lá no livro de Isaías 11, ele fala que viria das raízes de Jessé. Mas em Marcos 12, 35, os escribas já diziam algo, e o próprio Jesus perguntou. Bota aí, por favor, Marcos 12, 35 na NVI, meninos. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Então, os mestres da lei diziam isso. Eu penso que essa afirmação, Senhor, filho de Davi, eles estavam reconhecendo a soberania daquele que passava. E aqui, no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 4, coloca aí, por favor, o versículo 4 diz assim: mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Na JFA, não sei se os meninos têm aí, na José Ferreira Almeida, ele diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Mansos.
Agora a gente já está no Antigo Testamento, é hebraico. E mansos em hebraico significa Ayanev. E Ayanev, traduzindo para o português, significa pobre, humilde, fraco. E eu grifei 2 últimos. Aflito, necessitado. Era assim que estavam esses 2 cegos. Aflitos, necessitados, à beira de um caminho, pedindo esmola. Estes cegos reconheceram o senhorio de Jesus, reconheceram a soberania de Deus. Eles se viram à beira do caminho do soberano, o Senhor. E, gente, eles gritaram. Por que gritaram? Quando eu li a primeira vez, eu achei assim, esses caras são escandalosos. Eu lembro que, nesse instante, eu estava sentado aqui e crianças gritavam. Teve um momento que algumas crianças gritavam. Arthurzinho de Vênico estava incomodado porque molhou, né, a camisa. Ele gritava para tirar. Ele gritava, ele chamava a atenção dos pais para algo que ele queria. Aqui os 2 cegos gritavam também. Mas por que gritavam? Pela fé. A minha interpretação é pela fé. Porque pela fé, eles sabiam que eles não poderiam desperdiçar aquela oportunidade, aquela presença. E pela fé, eles encararam a vergonha e gritaram. E olha o que está dizendo a palavra. E olha o que estava dizendo a palavra. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eu fiquei tentando me colocar nesse lugar. Se eu ficaria com vergonha, talvez eu me calasse. Mas a fé era tão forte que está escrito também que eles gritavam ainda mais. Está no versículo 31, na parte B do mesmo versículo. Eles repetiam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Sabe qual foi o resultado daquela tamanha fé? Tem um resultado. Está registrado. Jesus ouviu. Jesus ouviu. Jesus parou. Jesus chamou-os. Jesus perguntou no 32, o que vocês querem que eu lhes faça? Gente, pense no diálogo. Você ser ouvido pelo Senhor, Ele te perguntar o que queres. Senhor, que se abram os nossos olhos. Eu queria dar uma palavra para isso. E a palavra é clamor. Aqueles cegos clamaram e não tiveram vergonha. Eles clamaram clamaram ao Senhor. Aquele que, como a gente cantou, cria tudo, pode tudo. Como o Niles falou, tudo pode. Nada lhe foge ao conhecimento. Jesus se compadeceu daquele grito, porque ele reconheceu a fé naqueles que o gritavam. Jesus se compadeceu porque nós sabemos que é um Deus de misericórdia. Em Mateus 20, 34, ele está lá escrito, profundamente compadecido, Jesus tocou os olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. O mais importante está aí. O seguiram. O seguiram. Gente, como eu falei, uma vez, uma pessoa próxima de mim me atraiu para apresentar Jesus. Eu sei que muitos aqui já conhecem Jesus. Mas eu busquei Jesus, conhecendo o caminho, segui. Mas, no caminho, muitas coisas eu tive que aprender, eu estou aprendendo. E muitas coisas eu preciso rasgar e jogar fora, porque não agradam ao Senhor. Eu lembro que depois de algum tempo, algo aconteceu na minha vida que eu me vi como esses cegos gritando. Eu vou contar isso para vocês, não vou contar toda a história. Quem quiser vai achar aí na própria canal da Videira. Quem não segue,
inscreva lá e curta o canal Comunidade Videira, que tudo isso está lá e muito mais. Mas, gente, em 2019, eu lembro a data, 7 de julho de 2019, eu enfrentava uma situação financeira e eu gritei ao Senhor. E o Senhor ouviu o meu grito. Mas ao ouvir meu grito, ele dizia, antes dele ouvir meu grito, ele gritava, mas eu percebia uma multidão que dentro do meu coração gritava, cale-se, não perturbe, cale-se. Era dentro de mim uma multidão. Eram vozes provenientes de uma raiz de orgulho, de vaidade. Naquela época, profissionalmente bem-sucedido e com uma remuneração muito boa, por orgulho, eu não estava querendo assumir que eu estava desonrando o Senhor com as minhas receitas, as minhas finanças, e desonrava. Aí eu decidi que eu não ia permitir que aquelas vozes me calassem. Eu ia gritar. Eu subi, eu lembro que foi lá na outra videira, na Frei de Ascoli. Foi numa celebração, não foi nem numa macro, quando está restrito só discípulos, né? Olha como está cheia essa casa hoje, que coisa linda. Cheia de convidados também. E eu não tive vergonha. Ali, eu calei aquelas vozes que não me permitiam rasgar o meu orgulho e eu falei do que eu estava passando. Muitos diziam, você é doido. Eu dizia, não, porque eu sei a quem eu grito. E minha história naquele dia mudou. O Senhor transformou uma coisa muito importante no meu coração. Foi muito importante viver aquilo. Ontem eu estava na casa de amigos e uma pessoa falava de uns sofrimentos e eu pude falar um pouco disso e eu disse assim, eu dou graças a Deus pelo problema que eu passei. E eu pude ver, e o Senhor falando assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe tudo e conhece o teu coração. Assim como Ele conhecia o coração daqueles dois cegos que estavam movidos por um clamor forte. Eu não sei o que passa no seu coração. Agora, eu sei que o Senhor está aqui hoje. Eu sei. E desafio alguém me dizer que não esteja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quem disse foi Ele, não sou eu. O Senhor está aqui hoje. E você pode estar passando por um problema na sua vida. Alguma circunstância. Terminei de ler hoje com minha esposa o livro Pecados Intocáveis. E, meu Deus, tem misericórdia de mim. Sempre temos coisas a ser corrigidas pelo Senhor. E precisamos decidir por tal. Então hoje, talvez você esteja, talvez não. Talvez tenha um pecado sutil. Talvez tenha algo te afligindo. O que eu quero te dizer é o seguinte, como eu afirmei, o Senhor está aqui hoje. Não perca a oportunidade. Grite. Hoje é dia de você gritar. Eu sei que se levantarão vozes dentro de ti mesmo. Não acredito que do lado das cadeiras você esteja sentado, alguém diga, você é doido? Não acredito. Não terá coragem. Mas dentro de ti existem vozes querendo te calar, querendo te fazer ter medo e não permitindo que você seja ouvido pelo Senhor. Então hoje é um dia que você precisa decidir. Gente, eu não sou digno de estar aqui. Mas o Senhor me oportunizou. Ele se apresentou a mim. Eu o reconheci como meu Senhor. E quando o Niles fala aqui, que na semana que vem haverá uma consagração de um presbítero ou de 2 diáconos e o reconhecimento de um outro presbítero, eu sentado ali, eu ficava, meu Deus,
de onde me tiraste. Esse mesmo Deus que mudou a minha história, que tem mudado a minha vida, que tem transformado a minha família. Está ali a minha esposa, meu filho Tiago está aí servindo na igreja. Meus outros 2 estão lá em Salvador, em Lauro de Freitas, talvez esteja assistindo. Eu mando um beijo para o Tiago, o Arthur e Mariana, minha sogra, Henrique, tia Zaide, tia Zu, tia Didi, que estão assistindo. Também falo com vocês que estão do outro lado da tela para dizer o seguinte: não perca essa oportunidade. Solte o grito que está no seu coração. Esse grito pode ser silencioso. Não precisa gritar aqui hoje, até para não escandalizar os convidados. Mas você vai gritar dentro do seu coração. O Senhor está passando agora pelo caminho que você se encontra. Se você o reconhece, assim como aqueles cegos, se você também crer no poder dele, assim como aqueles cegos, eu peço que você levante agora. Que você levante e clame. Grite, clame. Eu convido todos, levante, grite, clame. É hora de clamar, é hora de gritar, é hora de soltar aquilo que te faz sofrer, aquilo que te prende ao sofrimento, aquilo que te prende ao pecado. É hora de se libertar. Eu queria convidar a igreja para repetir comigo este grito que o Senhor tocou no meu coração. E eu queria pedir que vocês falassem comigo em voz alta. Eu falo e vocês repetem. Jesus, Senhor meu, tem misericórdia de mim. Tire-me as vendas que me impedem de enxergar o caminho, Senhor. Hoje o Senhor quer ouvir a sua voz, o seu grito. E se você quer continuar a clamar e a gritar, eu quero que agora você enfrente essa multidão que quer te calar. Que você saia do seu lugar sem medo, porque Deus não é Deus que dá medo. Saia do seu lugar. Venha diante, na frente aqui da igreja, diante desse púlpito. Se apresente a Ele e grite. Eu sei que uma multidão de pensamentos quer o repreender. Não dê ouvido a essas vozes. Seja forte e corajoso, pois este é o único caminho. Ele é o único que te salva. E eu peço à banda que cante. Amado Deus, graças te dou mais uma vez. Pai, eu não canso de agradecer ao Senhor, Pai, porque eu era um imundo, eu era um cego e hoje fui. Pai, abre os olhos, os meus olhos espirituais cada vez mais. Tira a miopia, tira o astigmatismo, Pai, dos meus olhos espirituais, do meu coração. Assim como eu te peço pelos teus filhos que aqui estão, Pai, que o Senhor cura, Pai, a cegueira espiritual. Que o Senhor rompa, Pai, com todas as multidões que os impedem de caminhar para Ti. Caminhar para a plenitude que o Senhor propõe. Oh, Pai, como está escrito no Teu livro, Pai, em Mateus 7:7, todo aquele que pedir, lhe será dado. Todo aquele que buscar, me encontrará. É isso, Pai, que eu apresento do Teu povo agora, que pede, que clama. O Senhor escuta, que o Senhor escute os gritos destes corações. E que o Senhor, Pai, realize uma grande obra na vida de cada um destes. O Senhor os abençoe, Pai, como essa família que apresentou uma filha aqui hoje. Uma família que cresce, recebe a Tua herança. Que o Senhor abençoe e multiplique. Multiplique Tua graça sobre Tua igreja. Multiplique, Pai, Tua igreja testemunhará, honrando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus é que eu te peço. E passo a essa turma linda do louvor, Pai, que muito honra o Teu nome com as vozes e tocando. Em nome de Jesus, amém.
mas Cristo me achou. Um cego já não sou, eu posso enxergar. Contempla sua obra de amor, morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Mesmo com falhas e com fraquezas, o seu tesouro em mim está. A minha vida é um instrumento para o mundo ver. Cláudio e Wellington, queria que vocês orassem por esses que estão aqui na frente. Tocassem nas cabeças. A graça de Deus que salva o pecador, o perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou, eu posso enxergar. Contempla sua obra de amor, morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Eu posso enxergar. Contempla sua obra de amor, morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Maravilhosa graça de Deus que salva o pecador, o perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou, eu posso enxergar. Contempla sua obra de amor, morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver. Eu posso enxergar. Contempla sua obra de amor, morreu em meu lugar, Aleluia. para que eu pudesse viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadeias são quebradas quando Jesus decreta. Libertação é decretada por Jesus de Nazaré. Quando a igreja se reúne, Jesus se reúne com a sua noiva. Você que veio à frente, não é por acaso que você está aqui.
Você entregou algo a Jesus, Jesus tomou essa sua entrega e Ele devolve com a bênção sobre a tua vida. Nós prestamos um culto a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E a Ele a sua vida que foi entregue, a minha vida que foi entregue. Eu pertenço a Jesus. Esta semana vai ser guiada por Ele. Ele vai dirigir, vai abençoar, vai prosperar, mas vai estar comigo em qualquer circunstância. Vai estar contigo em qualquer circunstância. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E Evareha Adonai Veishmereha e a era Adonai Panaveleha Virroneca Issa Adonai Panaveleha Veia Semleha. Shalom. Deus abençoe a igreja. Maravilhosa graça de Deus que está